Líbano diz que tropas israelenses estão fazendo incursões terrestres em trechos da fronteira entre os países. Nós conversamos agora com o nosso correspondente sênior de internacional, Américo Martins. Ele tem detalhes ao vivo conosco. Américo, se esperava talvez o envolvimento de outros países, foi talvez mais rápido do que o esperado ou não, e claro, como que você avalia esse envolvimento de também grupos que apoiam o Irã e são apoiados por Irã neste conflito que está causando aí consequências geopolíticas e econômicas tremendas? Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Abertura de Mercado. Gabriel, essa informação de que os israelenses na prática estão invadindo um território soberano, o do Líbano, é muito preocupante porque é a primeira invasão terrestre, mesmo sendo em pequena escala neste momento, mas a primeira invasão terrestre de um país neste conflito que está em andamento no Oriente Médio. Isso vai dragar o Líbano também para esse conflito. Israel abre uma segunda frente nessa guerra que está se transformando numa grande guerra regional. Por que que Israel fez essa operação? Inclusive as forças de defesa de Israel confirmaram agora há pouco que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou que as forças de defesa ocupem mais posições dentro do território libanês no sul do Líbano. Neste momento, Israel bombardeia a capital do Líbano, Beirute, e também a capital do Irã, Teherã. São duas frentes importantes aí nessa guerra. O Israel está tentando criar um bolsão de segurança ali naquela fronteira do sul do Líbano. É de lá que o Hezbollah faz ataques sistemáticos contra o território israelense. E no domingo, o Hezbollah, alegando ali uma solidariedade ao Irã e também uma vingança da morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, atacou o território israelense. E a resposta de Israel tem sido bastante forte, com muitos ataques contra a capital e agora com essa invasão no terreno. Até aqui são pequenas unidades das forças de defesa de Israel que estão ocupando posições no sul do Líbano, justamente para evitar ataques do Hezbollah. Mas o grande temor do governo libanês é que o exército israelense acabe ocupando uma grande faixa do território libanês no sul do país, para tentar justamente criar esse bolsão que separaria os militantes do Hezbollah do território israelense. O Hezbollah foi muito atingido durante a guerra na faixa de Gaza, quando também atacou Israel e tentou mostrar algum tipo de solidariedade aos palestinos. Mas os israelenses destruíram uma boa parte das capacidades militares do Hezbollah, mas não acabaram totalmente com o risco. Portanto, o Hezbollah ainda tem armas e está tentando atacar Israel. Ao mesmo tempo em que essa frente se abre no território libanês e causa muita preocupação para o governo do país, Israel também está atacando várias partes de Teherã. Segundo informações das próprias forças de defesa de Israel, mais um comandante sênior dos militares iranianos foi morto nos ataques de hoje e os israelenses estariam tentando tirar do ar também a TV estatal iraniana, que é um dos braços de propaganda do regime dos ayatollahs. E o Irã continua atacando outros países, Gabriel. Hoje nós tivemos a informação de que um depósito de combustível no porto de Omã foi atacado. Omã fica do outro lado do Estreito de Hormuz. A Guarda Revolucionária Iraniana continua mantendo ordens para que os seus militares ataquem qualquer petroleiro que passe pelo estreito, que liga os golfos Pérsico e de Omã, e é muito importante para o tráfego de petróleo. E nós temos esse reforço dos iranianos tentando atacar alvos civis e da infraestrutura econômica na região. Por que eles fazem isso? Porque eles querem criar um caos econômico tamanho que vá forçar esses países a fazer uma pressão sobre o presidente Donald Trump para rever as suas táticas de guerra. E enquanto isso, muita gente continua morrendo nesse conflito. Gabriel, acabou de sair novos números do Crescente Vermelho, uma entidade humanitária lá do Irã, dizendo que 787 pessoas foram mortas pelos bombardeios americanos e israelenses desde o sábado, um número que vem crescendo. Em Israel, a gente já tem 10 mortos também, civis que foram alvo, aí, acabaram morrendo nos ataques iranianos, e pelo menos 6 militares americanos que já morreram também no conflito. Um conflito que está se espalhando cada vez mais
pelo Oriente Médio. Agora, chama a atenção também, Américo, eu queria repercutir contigo estes ataques a Omã, que era responsável pelas intermediações de negociação com os Estados Unidos. Então, o país que estava intermediando, teoricamente, as negociações, agora atacado. E não é o primeiro ataque que vemos ao território de Omã, nem a navios ali próximos. Exato. Isso chama muito atenção, Gabriel, porque o Irã está atacando países, primordialmente países que têm bases militares americanas e que também têm um grande potencial econômico. Então atacou Catar, Bahrein, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e, em muitos casos, tentou atingir justamente essa infraestrutura econômica. Alguns desses países têm boas relações com o Irã. Omã é um caso, tentou fazer as negociações. Foi o sultanato de Omã que negociou ou propôs as negociações entre Estados Unidos e Irã. E nem isso está evitando os ataques iranianos. Neste caso, um ataque contra um depósito de combustível no porto, que provavelmente estava aguardando a chegada de petroleiros para poder embarcar aquele petróleo. O Irã está adotando essa tática de atacar, inclusive, regimes que são, de certa forma, cordiais com o Irã, porque quer justamente seguir nessa estratégia de causar um grande caos econômico. Então, neste momento, o regime iraniano não está distinguindo entre potenciais aliados e inimigos, está atacando vários pontos estratégicos, simultaneamente, inclusive, para causar esse caos econômico. Um dos grandes pontos do Irã ontem foi um ataque, Gabriel, a gente noticiou isso, sobre as instalações de gás natural do Catar. O Catar, que é um grande exportador de gás natural, teve que interromper a produção temporariamente e isso está causando um grande rebuliço, especialmente aqui na Europa, que importa muito gás do Catar. O Catar passou a ser uma das alternativas da importação de gás desde o início da guerra na Ucrânia, quando a Europa diminuiu muito a importação de gás da Rússia. Mas agora, com a interrupção pelo menos temporária, da produção de gás no Catar, os preços da energia aqui na Europa estão disparando, em especial do gás, mais até do que os preços do petróleo, que também estão sendo impactados por conta dos ataques iranianos. E agora há pouquinho, falando em petróleo, Gabriel, a Arábia Saudita pediu aí para os petroleiros que tentem abastecer no Mar Vermelho, do outro lado da costa da Arábia Saudita, para evitar ter que entrar no Golfo Pérsico, que nesse momento está interditado aí pelas ameaças do Irã. Atualmente inverno na Europa. A gente tem, claro, temperaturas que não são tão extremas, mas mesmo assim o gás natural é muito importante para o consumo europeu. Américo Martins, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho a você.